Essa é uma história baseada em fatos reais. Se você gosta de vídeos assim, curta o vídeo e se inscreva no canal. Meu filho, por favor, não me abandone. Sou sua mãe. Tenha pena de mim. Uma mãe idosa chorando pede ao filho que não a expulse de casa, mas mesmo assim ele a joga na rua, sem imaginar o que aconteceria anos depois. A suave luz do entardecer banhava a antiga casa da família Ramírez, fazendo com que as rachaduras nas paredes parecessem ainda mais profundas. Lá dentro, na sala, acontecia uma cena comovente. Dona Teresa, uma senhora idosa de cabelos grisalhos e rugas que contavam histórias de tempos passados, chorou incontrolavelmente ao ouvir as terríveis palavras de seu filho, que lhe dizia: "Saia desta casa e não volte mais, por favor, minha mãe. Esta casa tem sido minha vida, nosso lar. Como você pode fazer isso comigo?" Francisco disse entre soluços, com o olhar desviado e o rosto endurecido, parecendo imune aos pedidos. Porém, ao tomarem uma decisão que mudaria suas vidas para sempre, nenhum dos dois poderia prever o rumo que os acontecimentos tomariam nos anos seguintes. Diante das palavras devastadoras de seu filho, uma tempestade emocional se espalha por todo o seu ser. Seu filho amado. Aquela criaturinha que ela criou com tanto amor e devoção. Hoje, ele a enfrentou com tanta severidade e a jogou na rua, sem compaixão. Em uma última tentativa desesperada de amolecer o coração endurecido, a idosa aproxima-se lentamente de Francisco. Com os dedos trêmulos, tenta acariciar o rosto hostil do filho. Lágrimas ameaçam escapar de seus olhos, refletindo o desespero que tomou conta de sua alma. "Mas, meu filho, por favor." Sua voz se quebra com cada palavra. "Não. Para onde irei? Você não entende que não tenho para onde ir." Naquele momento, o tempo pareceu parar, enquanto as batidas de seus corações ressoavam alto. O olhar desesperado da mãe penetra fundo no coração de Francisco. No entanto, sua atitude implacável não lhe deixa espaço para sensibilidade ou compaixão. Sua mãe não merecia isso. Uma luta interna atormentou sua alma. "Não. Não posso me deixar convencer por essa velha amargurada." A tristeza competiu com a raiva e a indignação, formando um turbilhão incontrolável que o levou a romper todos os laços familiares com a mãe. "Eu vou sair, e quando eu voltar, não quero te encontrar aqui." Com isso, ele saiu furioso de casa. Cada palavra dita pelo filho, que antes era seu orgulho e alegria, agora se transformava em chamas ardentes que atormentavam sua alma. As palavras pareceram drenar toda a força de seu ser, mergulhando em uma escuridão avassaladora. Desde cedo, Francisco destacou-se pelo seu caráter dócil e alegre, iluminando cada espaço com a sua presença calorosa. O amor incondicional pela mãe se manifestava em cada gesto de ternura e carinho que ela lhe dedicava. Agora, Teresa já sentia um pesado fardo de culpa sobre seus ombros, esmagando a cada acusação dolorosa que seu filho lhe lançava impiedosamente. O peso de suas ações tornou-se mais insuportável, envolvendo-a numa tempestade de remorsos que ameaçava afogá-la. A tristeza envolveu-a como uma névoa densa, afogando suas lágrimas e deixando-a sem fôlego. O amor e o carinho que antes preenchiam todos os cantos da casa agora pareciam ofuscados pelo ressentimento que emanava das palavras do filho. Dona Teresa era uma idosa de alma medrosa e coração solitário, que vivia numa humilde cabana na periferia da cidade. Como mãe solteira, criou sozinha o filho Francisco. Entre suas mãos enrugadas e seu olhar penetrante, escondiam-se histórias de um passado cheio de segredos insuspeitados. Como mãe solteira, ela desafiou todas as adversidades que surgiram em seu caminho e, com determinação e alguma grosseria, criou seu querido filho Francisco, sem a ajuda de ninguém além de si mesma. Embora, de vez em quando, as sombras do passado passassem por sua mente, ela sabia como superá-las. Ela teve Francisco aos 40 anos, e quando o menino completou 20 anos, Dona Teresa já havia ultrapassado a marca dos 60 anos. Agora ela enfrentava as consequências das decisões tomadas anos atrás, que tiveram um forte impacto na vida de seu amado filho. Uma tarde,
ela estava esperando o filho chegar da escola. Quando ele finalmente chegou, o menino olhou para ela com seus olhos curiosos e determinados e, sem pensar duas vezes, fez-lhe uma pergunta que a deixou sem palavras: Mãe, por que nunca conheci meu pai? O impacto daquelas palavras ressoou em todos os cantos da sua mente, abalando seus alicerces e desafiando a vida pacífica que levava até agora com o seu filho. Esse era um tema que ela nunca havia enfrentado antes e para o qual não se sentia preparada. Ela sempre soube no fundo de seu coração que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar a culpa de seu passado. Por breves segundos que pareceram eternos, sua mente ficou sobrecarregada, enquanto procurava em vão uma resposta apropriada para dar ao filho. Seu pai saiu de casa, ele nos abandonou, disse finalmente com tanta impaciência, pegando o menino de surpresa com sua resposta abrupta. As palavras frias de Teresa entristeceram o coração do menino. Mesmo assim, ele continuou falando: mas por que ele foi embora? Deve haver uma razão, o pequeno Francisco fez questão de perguntar. Para Teresa, aquelas palavras foram como agulhas perfurando sua alma. Cada sílaba que saía da boca de seu filho pesava como uma tonelada. Teresa estava convencida de que a ausência do pai de Francisco era a única opção que tinha naquela época, mas as palavras de seu filho a atingiram como um punhal no coração. Ela esperava que a criança deixasse o assunto para lá e nunca mais mencionasse. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Teresa enquanto as palavras de seu filho ecoavam em sua mente. Por que ele foi embora? Ela sabia que a única maneira de proteger o filho naquela época era manter em segredo a verdade sobre o passado. No entanto, isso não a impediu de enfrentar o pesadelo que havia acontecido anos antes. Para proteger o filho da verdade, ela teve que construir uma rede de mentiras que agora ameaçava desmoronar. Não, era impossível. Ela não poderia contar a verdade. Mas a pergunta de seu filho continuou ecoando, impiedosa, em sua mente. A verdade que estava há tanto tempo enterrada se aproximava perigosamente da superfície, ameaçando a vida pacífica que Dona Teresa havia construído para ela e para Francisco. Por muitos anos, Teresa suportou em silêncio o peso de seus segredos e mentiras. Ela fez o que pôde para criar o filho com amor e carinho, mas o fardo de sua culpa só continuou a crescer. Agora, as palavras devastadoras de Francisco ecoavam como um julgamento final, condenando-a por suas escolhas no passado. Os anos se passaram, e Teresa e seu filho viveram juntos naquela casa modesta. A rotina da vida diária enchia cada espaço vazio, enquanto Francisco crescia em um jovem confiante e decidido. O amor de Teresa por seu filho não diminuiu, mas o fardo de seus segredos permaneceu uma nuvem escura pairando sobre eles. O dia fatídico que mudaria tudo começou como qualquer outro. Era uma manhã tranquila na casa da família Ramírez, o sol se levantou devagar, iluminando cada canto da casa. Dona Teresa acordou e começou sua rotina diária. Ela estava determinada a manter seu filho longe da verdade que a atormentava há tanto tempo. No entanto, o destino tinha outros planos. Francisco voltou para casa depois de um longo dia de trabalho e escola, com um olhar decidido em seus olhos. Ele se aproximou de sua mãe e disse: Mãe, eu preciso saber a verdade. Diga-me a verdade sobre meu pai. As palavras dele pairaram no ar, criando uma tensão palpável. Dona Teresa sentiu-se como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, e sua mente girava em busca de uma resposta. Ela finalmente confessou a verdade, revelando que o pai de Francisco não a abandonou, mas que ela o expulsou de casa quando ele era apenas um bebê. Teresa viu a expressão de choque e dor no rosto de seu filho, e sua confissão desencadeou uma enxurrada de emoções que inundou a sala. As palavras do filho cortaram como lâminas, atingindo Teresa em seu âmago. Ele a acusou de ser egoísta, cruel e insensível, e disse que ela não merecia seu amor ou perdão. A mágoa profunda que Francisco sentia se tornou um abismo intransponível entre mãe e filho. Depois dessa revelação devastadora, a relação entre eles nunca mais foi a mesma. Francisco, tomado por uma mistura de raiva e tristeza,
decidiu sair de casa naquele dia, jurando nunca mais voltar. Foi um momento de separação dolorosa, um adeus que ecoou na mente de Dona Teresa. Ela assistiu seu filho sair da casa, deixando para trás tudo o que ela mais amava. Em meio à confusão emocional, Francisco desapareceu da vida de sua mãe, deixando-a sozinha e desamparada. Os anos que se seguiram foram solitários e amargos para Dona Teresa. Ela se arrependia amargamente das decisões que havia tomado, e a solidão se tornou sua única companheira. A casa que uma vez fora seu refúgio tornou-se uma prisão de memórias dolorosas. Com o passar dos anos, ela fez de tudo para encontrar seu filho e pedir perdão, mas ele havia desaparecido completamente de sua vida. O passado havia roubado o futuro de Dona Teresa, e o arrependimento a consumia dia após dia. No entanto, mesmo na mais profunda escuridão, um raio de esperança brilhava fraco. O que Dona Teresa não sabia era que o tempo tinha um jeito misterioso de unir as histórias quebradas. A vida de Francisco não havia sido fácil. Longe de sua mãe, ele enfrentou inúmeras dificuldades e desafios. No entanto, ele encontrou apoio em pessoas que se tornaram sua segunda família. À medida que crescia, Francisco amadureceu e aprendeu a perdoar sua mãe. Embora as feridas do passado ainda doessem, ele sabia que precisava seguir em frente. Anos depois, um encontro inesperado reuniu mãe e filho. Francisco, agora um homem adulto, retornou à cidade onde cresceu para cuidar de assuntos pessoais. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas familiares, ele viu uma figura idosa e familiar. Os anos não tinham sido gentis com Dona Teresa, mas Francisco reconheceu sua mãe imediatamente. Seus olhos se encontraram, e em um instante, todas as palavras não ditas, todas as lágrimas não derramadas, todos os anos de separação, desapareceram. Mãe e filho se abraçaram, o passado foi deixado para trás, e eles finalmente se reconciliaram.